vocês, né? Aí eu vim na reunião aqui no Rio Mar. E aí eu fiquei sem máscara o tempo inteiro no Rio Mar. Aí teve uma hora que um homem veio me perguntar, aquele segurancinha do carrinho fez: moço, dá pra botar a máscara? Aí eu disse: vê a cara, vê a cara. Não, porque eu sou autista. Tá. Aí depois eu fui na CIA com uma amiga minha, quando terminou a reunião. Aí o segurança da CIA fez a mesma coisa. Moça, a máscara. Aí eu disse: eu sou autista. Posso não. O primeiro fez assim: você tá sozinha? Eu disse: tô procurando minha mãe. Ela foi ali. Pronto, tá todo mundo doido, a gente se faz de doido, tudo certo. Olha, a solução de um doido é outro doido na porta. Pronto, resolvido. Não usei minha máscara hoje para nada. Nem para entrar no tal órgão que eu fui fazer o negócio. E tá, eu não sei você, mas essa hora da manhã eu já fiz tanta coisa, já tô aqui de frente pro computador trabalhando, sabe? E assim, eu não fui preconceituosa, é porque a lei proíbe o uso desse tipo de EPI para pessoa de espectro autista. Aí eu vou colocar aqui o link da lei para tu dar uma olhadinha, tá bom? Aí tu estuda antes de falar besteira ou sem noção. Deixa de ser anta, que tu tá praticamente a escrava do Estado, ou debilóide. Ai, meu Deus, o meu dia não é nem 9 horas da manhã e já começa assim. Eita, povo chato e burro. Clica no link, vai lá dar uma olhadinha na lei, dá uma estudadinha nessa lei, diga que você é autista e pare de usar sua focinheira, porque você é melhor ser autista do que ser cachorro, ok? Ver o vídeo pra ver se confere, né, a interpretação deles, se tá conferindo com o vídeo. O que é que eles estão fazendo? Eles estão achando que eu chamei o autista de doido, porque eu disse assim, ó, tá todo mundo doido? Então a solução de um doido é outro na porta. Então eu fui a doida, né, que me comportei daquela forma diante de um segurança do shopping. Mas eu não disse em momento algum que autista é doido ou qualquer outra questão. Ai, meu Deus do céu, é surreal. Podia ser qualquer outra coisa. Se fosse assim, ó, máscara é proibida para diabéticos. Aí eu ia dizer, não, eu não posso usar porque eu sou diabética. E depois eu ia dizer, ó, a solução de um doido é outro doido na porta. Então eu disse ali que eu sou diabética e não vou usar a máscara. Minha nossa, que falta de senso de interpretação. Eu tô passada, Paulo Freire. Valeu. Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. Já viu aí que tem muita polêmica, né? Esse é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais aqui de Pernambuco e depois que começaram as publicações e manchetes nacionais, isso também rendeu em todo o país. E continua rendendo, porque é polêmico, né? Existe realmente uma solicitação, uma determinação para que pessoas portadoras de autismo não precisem usar máscara. É uma deferência. Mas aí, esta moça, né, a bióloga aí, a Natasha Borges, ela resolveu entrar num shopping aqui no Recife e se passar por autista. Eu coloquei aí os 3 vídeos. Eu daqui a pouco vou voltar nessa polêmica com você. Eu coloquei os 3 vídeos da Natasha Borges, já que ela, primeiro ela fez a simulação, estava toda maquiada, toda preparada, né, e contou como fez lá no shopping. Depois que ela fez, aí houve a repercussão, o shopping emitiu uma nota, defendendo inclusive o segurança. Depois a OAB emitiu uma nota e o caso já está na polícia. Já está na polícia. E aí a gente hoje, ao longo do programa, vai dar uma discutida sobre esta situação. Na última Olimpíada já houve muita confusão, muita discussão sobre a situação dos chamados atletas trans, que pode ser a questão da identidade de gênero, onde um homem estabeleceu que é uma mulher e consegue, inclusive, pela legislação vigente em seu país, a documentação feminina, ou um homem, uma mulher que resolve ser homem, né, que consegue
em seu país a documentação masculina, né? E aí que tem o problema. Você tem a identidade, mas quando você entra para a questão do atletismo ou outras modalidades, natação, inclusive agora no olho do furacão está a natação, mas tem também na questão do fisiculturismo, isso já vem há algum tempo, né? Com atletas que diversificaram o gênero na área do fisiculturismo, onde se dá muita importância à questão hormonal, né? A questão hormonal. Não é novidade para ninguém que o homem tem uma quantidade muito maior de testosterona do que a mulher. Não é novidade. Também não é novidade que quando a mulher tenta suplementar com excesso a testosterona, além de entrar na questão do doping, né, no caso das competições, o homem também não pode fazer suplementação porque entra no doping, né? Ele tem uma faixa natural de hormônio e hoje os dopings modernos detectam tudo, tá? Mas o homem, naturalmente, ele tem alguns hormônios em maior quantidade que as mulheres. Isso é ciência, é fato, né? É fato. E a polêmica desta semana é por conta da situação de um atleta que ganhou uma competição de natação. A confusão está tão grande que olha só as manchetes, ó. O governador afirma que a atleta trans não é vencedora legítima. Lia Thomas conquistou o título da NCAA de 500 metros nado livre em Atlanta, nos Estados Unidos. Aqui, mais uma. E são de diversos jornais aqui, viu, gente? São diversas fontes. Foto de transgênero isolada no pódio reacende debate sobre inclusão em esporte feminino, né? Por quê? Essa questão do isolamento aqui é porque as outras não concordaram com o resultado, né? Você vê, elas estão aqui do lado porque elas simplesmente não concordaram com o resultado. Está muito claro, né? Acho que ficou claro para você. Tem uma outra manchete aqui sobre o governador da Flórida que quer tirar de atleta trans medalha de torneio universitário e ele colocou, perpetuando uma fraude. Você já pode opinar aqui no nosso programa o que você acha, né? Eu fui buscar uma situação mais técnica, uma explicação mais técnica, e de uma pessoa que eu conheço, inclusive quem me acompanha sabe que eu cheguei a entrevistá-lo nos meus programas de televisão. Trata-se do preparador físico Leandro Twin, muito respeitado em todo o país. Ele, inclusive, trabalha com fisiculturistas. Né? Fisiculturistas, você sabe, você vê aí na competição, eles tomam hormônio, isso não é novidade para ninguém, né? Eles tomam realmente. E o que eu achei interessante é que o Leandro também faz preparação de pessoas trans. Ele tem experiência, né? Aí começaram a perguntar para ele, que já havia uma polêmica, isso faz 2 anos, já havia uma polêmica sobre essa questão, se deveria o atleta trans disputar na categoria do gênero que ele escolheu, né? Na categoria do gênero que ele escolheu. E aí ele tenta dar uma explicação. Eu espero que você compreenda o que ele tentou passar para todos nós, da visão dele como preparador físico, de pessoa que trabalha com médico, inclusive o irmão dele também é da área de medicina. A visão dele sobre essa situação que neste momento é uma polêmica mundial. Para facilitar, um homem que nasceu homem e se transformou em mulher, e uma mulher que nasceu mulher e se transformou em homem, qual é a categoria mais justa de competição para esses indivíduos? Bastante polêmico, né? Afinal de contas, um homem que nasceu homem e se transformou em mulher e vice-versa, qual é a melhor categoria para ele competir, já que a morfologia é uma coisa e a fisiologia é outra coisa? Então, a gente tem grandes nomes
nesse tipo de assunto, né? Por exemplo, a Tainá Dantas, que é uma excelente atleta, uma maravilhosa atleta. Tainá, um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho bastante alunos nesse estilo, são um pouco mais envergonhados para postar fotos de evolução, e eu compreendo, porque o mundo é muito poderoso para entristecer o que é diferente, né? Mas, enfim, trabalho com esse tipo de pessoa, e qual gosto muito, e qual foi um grande desafio para mim no começo, porque, claro, uma mulher com fisiologia de mulher, mas que objetiva um corpo de homem, é um trabalho único, é um trabalho centrado, né? E é muito legal de trabalhar com desafios. Eu particularmente gosto muito. Mas enfim, a gente tem que entender o seguinte: por que há essa diferença do homem competir com a mulher de cara? Já começa por aí. Por que tem a categoria do homem e da mulher? Qual que é a diferença? Porque o homem, no fisiculturismo, vai objetivar certas formas musculares, né? Então hipertrofia de deltoides, hipertrofia... Então tem aqui uma peculiaridade específica. Diferente da mulher, a qual vai priorizar mais, dependendo da categoria, cintura, não sei o que lá, coisas do tipo. Então, claro, vamos criar duas categorias para homem não competir com mulher, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Completando, existe também a diferença hormonal. O homem, ele é mais suscetível a ganhar massa muscular e conservar menos gordura corporal. Para a mulher, isso já é antinatural. Uma mulher que tem um percentual de gordura muito baixo e uma quantidade de massa muscular muito grande é uma condição anormal para a fisiologia e natureza dela. Então, por isso que tem essa diferenciação. Porque por mais que fosse a avaliação dos mesmos músculos e da mesma forma, haveria um desequilíbrio de vantagem natural de cada indivíduo, né? Ou desvantagem. Entendendo isso, você já vê que não é 100% justo alguém que nasceu homem e se transformou em mulher competir com homem, porque a forma dela não é mais de homem, a forma dela é de mulher. Então não faz sentido nenhum ela estar naquela categoria com outros homens, apesar da sua fisiologia inicial ser de homem. Mas também ela vai ter uma certa vantagem quando vai competir com outras mulheres por predisposições naturais, né? Então, claro, qual que é a categoria certa para esse tipo de indivíduo competir? Veja só, eu não sei se eu estou num nível de raciocínio a qual eu já estou fora do padrão do mundo, ou se o mundo não consegue pensar com o mínimo de lógica possível, né? Não é possível que ninguém pensou nisso, não é possível. A categoria que essa pessoa tem que competir é a categoria de trans. É óbvio, cara. Pois se tem uma peculiaridade aqui do homem e da mulher, dividir o homem e mulher. Agora nós temos outra peculiaridade, onde ela vai competir numa terceira categoria. Então tem que haver uma inclusão dela nesse campeonato, mas em termos que sejam justos, né, para quem está competindo entre si. Então, claro, é óbvio, uma categoria de trans. Homens que nasceram homens e se transformaram em mulheres vão competir com homens que nasceram homens e se transformaram em mulheres, e pronto, está resolvido o problema, né? Não é possível que ninguém nunca pensou nisso. Isso é realmente inacreditável ninguém ter pensado nisso, né? E claro, sempre tem um para falar da condição hormonal. Mas aí tá tomando um monte de testosterona, então equilibra. Não, se você acha isso, você não entendeu nada de musculação e de resposta de fisiculturista e de drogas. Porque se você pegar uma mulher e der para ela 1 grama de testosterona e você pegar um homem e der 1 grama de testosterona, né, você vai verificar que o homem vai ganhar muito mais massa muscular que a mulher, mesmo com a mesma quantidade de testosterona. Então realmente não é equivalente só porque toma a mesma carga de hormônios. E essa questão da carga de hormônios, né, é uma coisa muito nítida. Nas competições americanas, onde algumas mulheres competem no fisiculturismo pesado e tem que tomar drogas pesadas, né, de hormonais, no caso testosterona, ficam essas mulheres carecas. Carecas. A voz engrossa, né? E perde o cabelo. Perde o cabelo. Inclusive, não é só a mulher que acontece isso, viu? No caso desses hormônios aí, você pode ver, grande parte desses fisiculturistas, ou eles são carecas ou fizeram transplante. Tá? Porque perde o cabelo. Essas drogas, elas fazem com que o cabelo caia. Até porque a informação científica é que o nosso cabelo, principalmente nessa área mais central, nosso cabelo está relacionado à questão da quantidade de testosterona que se tem, né? Então isso pode acontecer. É fato. Tem até uma moça que era atriz que resolveu mudar o gênero
né? E hoje, nitidamente, ele, né, vou colocar ele porque agora é ele, tá careca. Ficou careca. Se você pegar a imagem antes, cabelo longo, comprido, enorme, mas teve que tomar uma carga de hormônio grande e perdeu o cabelo. No que se refere ao esporte, é mais complicado, como explicou aí o Leandro Twin. Por enquanto, não fizeram as competições para esses novos gêneros. Mas é o que ele disse. Se as drogas não avançarem para todos, para equalizar a situação, né, vai ter que ter competição para a pessoa trans. Deixa eu colocar para vocês 2 assuntos econômicos em sequência. O primeiro deles é que a Caixa Econômica Federal anunciou redução de juros para o setor de habitação. Quem tem um imóvel financiado pela Caixa na modalidade poupança paga de juros uma taxa fixa mais o rendimento da poupança. A Caixa anunciou redução nessa taxa fixa, que cai de 2,95% para 2,80% ao ano. Segundo o banco, a medida vale a partir de 28 de março. A gente tem uma expectativa que até esse fato de que a nossa taxa menor vai ser abaixo de 9%, também aumenta bastante a atratividade. Uma nova linha de crédito também começará a ser operada a partir do dia 28 de março. A Caixa vai oferecer condições especiais para quem precisa de dinheiro para a reforma e adaptação de imóveis próprios destinados a pessoas com deficiência, com taxas de juros a 4,25% ao ano, mais a TR. O crédito será disponibilizado para quem tem renda bruta mensal de até R$3.000 e o limite de crédito será de até R$50.000, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado. O prazo para pagamento do financiamento será de 240 meses. E em 2022, o Casa Verde e Amarela vai passar por ajustes. A gente já teve esses 20% de aumento em termos de renda mínima, já teve um aumento de 15% em relação ao teto do imóvel e vamos continuar conversando. Agora, uma coisa que a gente vai fazer, que não fez nos últimos 3 anos, é acelerar ao máximo Casa Verde e Amarela, porque nos outros 3 anos a gente entendeu que estava tendo uma operação natural. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que vai ter mais diminuição do IPI, que é aquele imposto sobre produtos industrializados. A redução de IPI atinge carro, geladeira, no caso, os eletrodomésticos. O governo federal vai reduzir novamente o imposto sobre produtos industrializados e o corte deve chegar a 33%, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em fevereiro, o governo já havia reduzido o imposto em até 25% para alguns itens, como eletrodomésticos da linha branca e automóveis, numa medida para incentivar a indústria nacional e melhorar o acesso aos bens de consumo. É a nossa 7ª redução de impostos agora. Nós já acertamos a redução do IOF para os próximos anos com a nossa entrada na OCDE, IOF sob câmbio. Nós já zeramos o DPVAT, nós já reduzimos o IPI agora em 25% e vamos reduzir de novo. Nós vamos levar para 33%. A redução do IPI. Nós vamos reindustrializar o país. O anúncio foi feito durante evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias em São Paulo. Guedes fez um balanço da economia nos últimos anos e afirmou que a taxa de investimentos do governo está subindo em direção aos 20%. Nós temos contratos de 828 bilhões de reais já contratados para os próximos 10, 12 anos. Esse ano, nós vamos continuar fechando contratos, estimamos que mais 300 bilhões esse ano, então vamos ter 1 trilhão e 100 bilhões de contratos assinados, compromissos de investimentos. Com o dólar em queda pelo 7º dia consecutivo, chegando a R$ 4,80, o ministro da Economia ressaltou que o câmbio agora está indo para o lugar. O Brasil já está com juros no lugar,
já está com fiscal no lugar, fiscal forte, já está com câmbio indo para o lugar, começando finalmente a ir para o lugar. Deixa eu dar uma passadinha em algumas notícias, vou atualizando vocês também vão comentando o que vocês acham dessas informações. Eu tinha falado sobre este caso aqui, essa moça protestou, virou manchete nacional, ela é de Pernambuco, tinha sido classificada na UFPE em medicina e foi desclassificada porque entenderam que ela não seria negra. A justiça concede liminar reservando vaga para jovem autodeclarada parda, desclassificada em avaliação de cotistas da Universidade Federal de Pernambuco. Foi a segunda vara da Justiça Federal em Pernambuco que concedeu a liminar, determinando que a Universidade Federal de Pernambuco reserve uma vaga para estudante que foi autodeclarada desclassificada durante a avaliação prévia para cotistas. Pernambuco inicia a aplicação da 4ª dose contra a Covid em idosos. Vai aplicar a partir de 65 anos, né? São Paulo é a partir de 80, Rio é a partir de 80 anos, aqui vão aplicar a partir de 65 anos. Não falam absolutamente nada sobre abertura de novos pontos ou até mesmo a questão da máscara, embora tenha ocorrido uma entrevista coletiva. Eu tô vendo aqui também no blog do Jamildo, essa situação aqui interessa, viu? Bolsonaro vai ao STF para retomar a titularidade de Fernando Noronha. Diz aqui, sem alarde, o governo de Jair Bolsonaro protocolou, foi ontem, quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o pedido de liminar em ação civil ordinária contra o estado de Pernambuco. No dia anterior, Bolsonaro esteve em visita oficial a Pernambuco para um evento militar onde juntou os candidatos ao governo, Anderson Ferreira, e ao Senado, Gilson Machado. O pedido é de liminar, viu? É liminar para que seja declarado o domínio sobre o arquipélago de Fernando de Noronha na titularidade integral da União. Determinar ao Estado de Pernambuco o imediato cumprimento do inteiro teor do contrato de cessão de uso em condições especiais da Ilha Fernando de Noronha. Lembro para vocês que a Ilha de Fernando de Noronha, ela era federal, viu? Estou mostrando outra manchete aqui e comentando essa situação, né? Então deixa eu falar com vocês. A ilha era federal, foi uma negociação do Eduardo Campos, viu? Para que ela viesse para o estado de Pernambuco. Foi uma negociação. Eu não sei como é que está essa documentação. Eu não posso aqui dizer para vocês se o documento ele é definitivo, né? Lembro que teve uma licitação que era uma área histórica que seria tombada e teria dinheiro federal. O governo federal fez uma ação contra uma licitação que iria privatizar essa área e perdeu. Perdeu a ação, o governo federal perdeu contra o governo de Pernambuco já. Agora vem essa outra situação aí no STF. Vamos aguardar, né? Porque é polêmico. Vou dizer para vocês, é polêmico, tá? É polêmico. Então essa outra manchete também, que chama a atenção. A Polícia Militar apreendeu R$500 mil num veículo do irmão de Alcolumbre e foi chamado para depor. Alberto Samuel Alcolumbre e seu motorista, eles foram abordados em Santana, São Paulo. Estão falando que é dinheiro para política, viu? Mas, rapaz, já começou, foi. Já começou. E essa outra situação aqui, ó. Uma mulher tentou despachar um botijão de gás, um voo. O cidadão, o funcionário, ficou apavorado. Disse, a senhora pode até derrubar o avião com um negócio desse. Veja a reportagem. O botijão de gás estava empacotado em uma caixa de papelão e foi encontrado por um funcionário da companhia aérea antes mesmo de ser despachado. Indignado, ele alertou a passageira que tentava enviar o produto sobre os riscos que itens como este podem causar. Isso aqui é praticamente uma bomba. Ela derrubou um avião com um negócio desse. As almas cebosas estão tremendo. Imagina um laboratório que era destinado a apurar, pesquisar se a pessoa tem Covid ou não tem Covid, mas o teste só dá negativo. Só dá negativo. O sujeito pode estar com Covid,
Mas lá só dá negativo. E é uma bronca, porque é o seguinte, né? A pessoa está precisando de um teste rápido, procura um laboratório. Era um laboratório de médio porte, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. E aí chega lá, faz o exame. Aí, de repente, vamos supor, se está no início, né? E não atestou, vai viajar, se a viagem for longa, no meio do caminho adoece. Chega, por exemplo, num outro país, vai dar um problema. O caso só foi apurado pela Delegacia do Consumidor porque um cidadão desconfiou porque ele viajou para Fernando de Noronha. Acompanhe a entrevista da delegada do consumidor. Quando nós chegamos no laboratório, ele estava fachada, pintura, plenamente identificado como um laboratório de análises clínicas. Nós chegamos, perguntamos como funcionava, estava no local a proprietária e uma funcionária que se disse técnica de enfermagem, apesar de não ter provado via registro, certificado, nada, a sua habilitação técnica. E aí eles disseram que realizavam o teste do RT-PCR para a Covid-19. Perguntamos como era esse procedimento, que eles demonstrassem, que mostrassem para a gente como o teste era realizado. As duas, tanto a proprietária quanto a técnica, foram incisivas, porque nós perguntamos, inclusive, várias vezes. Eles foram até uma outra sala que estava, trouxeram os kits de testagem rápida de antígeno da Covid-19 e disseram que as pessoas realizavam esse teste e que em 40, 50 minutos saiu o resultado do RT-PCR. Essa primeira fala chamou a nossa atenção e questionamos quanto tempo era realizado o teste do RT-PCR e ela insistiu em dizer, em 40 minutos, 1 hora, o teste estava realizado. E aí nós pedimos para ver um laudo. E aí ela mostrou no computador, foram impressos alguns laudos para nós no momento, com o nome de algumas pessoas e o teste RT-PCR, todos negativos. E mais uma vez nós questionamos, é esse exame, é esse teste, mostrando a embalagem do teste rápido de antígeno, se era esse teste que estava sendo feito e laudado como RT-PCR. E mais uma vez foi nos dito que sim, era esse teste que era feito lá e laudado como RT-PCR negativo. Por que essas 3 pessoas foram autuadas? Elas foram autuadas por crimes contra a relação de consumo, pela enganação ao consumidor, por se apresentar como laboratório e no momento a nós se dizer imposto de coleta e não efetivamente laboratório, mas principalmente por realizar um teste rápido e dizer que é um teste de RT-PCR, que é um teste de muito maior complexidade e que o resultado não sai de forma nenhuma em 40 minutos. De que forma estava condicionado essas amostras e também quanto eles estavam cobrando? Também gostaria que a senhora falasse sobre os laudos. Vocês viram que todos estavam negativos, né? Saíram abrindo e todos eram negativos. As condições de biossegurança do laboratório eram péssimas. Ao abrir a geladeira, nós encontramos água, junto com um saquinho plástico com as amostras que haviam sido coletadas para o exame de Covid-19, juntamente com uma margarina que estava aberta. Vocês podem, inclusive, ver nas fotografias. E, além disso, eles cobravam, nós questionamos a questão do preço do exame, ele disse que o exame estava sendo tabelado e o valor do RT-PCR eram R$200. Era esse o valor que ele alegou que estava sendo cobrado no momento. Delegada, quem procurava esse laboratório já sabia que os exames, os testes realizados já saíam negativo? Essa informação ela está sendo ainda alvo de investigações pela Polícia Civil, porque nós não temos como afirmar que as pessoas sabiam que o laboratório estava, de alguma forma, nós temos fortes razões, em razão dos muitos indícios que encontramos, para acreditar que os exames estavam sendo falsificados. Eu não tenho ainda, nesse momento, como fazer essa afirmação, até porque as investigações surgiram a partir de denúncias que consumidores fizeram à Pevisa, que é a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, que foi nossa parceira na ação de ontem. Então, a denúncia surgiu de um consumidor que se sentiu lesado, de um consumidor que recebeu lá o teste de RT-PCR negativo, após uma viagem na cidade de Fernando de Noronha, quando chegou lá no arquipélago, teve a amostra de testagem, foi testado de novo e recebeu um resultado positivo. Doutora, a gente pode falar do porte desse laboratório, do fluxo de pessoas nesse 1 ano de funcionamento? O porte era um porte pequeno, não era um laboratório de grande porte, estava situado no centro da cidade de Prazeres, em umas salas de uma galeria no centro. Não era um laboratório tão grande, mas também não era um laboratório tão pequeno. Poderíamos considerar ele mediano para a localidade onde ele foi encontrado. O fluxo de pessoas é considerável, porque no momento que nós estávamos fazendo a abordagem, 3 pessoas chegaram lá pedindo para a realização de exames. O que também nos chama a atenção é porque nós pedimos para ver não apenas um exame, mas alguns exames. E foram escolhidos todos aleatoriamente.
todos os exames que apareceram para nós nas telas do computador apareceram resultado negativo. Nós não encontramos nenhum com resultado positivo. O delegado, dentre todos esses negativos, ainda tinham exames internacionais, assim, com laudos em inglês. Sim, inclusive está na propaganda que eles fornecem laudos em inglês. E nós encontramos um laudo de uma pessoa com um nome que parecia inclusive árabe, emitido em inglês. Então, quando vocês indagaram eles, eles vendiam o exame como RT-PCR, mas disseram coletar como um teste rápido. A princípio, sim. A princípio, essa foi a informação. Nós estamos fazendo esse teste e esse é o RT-PCR. E aí, quando o segundo proprietário chegou ao estabelecimento, que nós mais uma vez explicamos o que estava acontecendo, que era uma fiscalização direcionada ao exame do RT-PCR da Covid-19, e aí o segundo proprietário disse que não, eles não faziam dessa forma. Aquilo era um teste rápido, que era feito teste rápido de antígeno feito no local, e que eles mandavam as amostras para ser testado num outro laboratório parceiro. Nós pedimos então a emissão de um laudo de teste rápido de antígeno, pelo menos um, não foi nos mostrado nenhum. Nós pedimos também a rastreabilidade de pelo menos uma amostra que tivesse sido mandada para esse laboratório parceiro e tivesse voltado com resultado ainda que negativo. Também não nos foi mostrado nenhum. O que vai acontecer com essas 3 pessoas? Vão responder por quais crimes? Essas pessoas foram presas ontem e autuadas pelos crimes contra a relação de consumo, por enganar o consumidor, oferecendo um serviço e executando o outro. A técnica de enfermagem, que não mostrou nenhuma comprovação técnica de sua habilidade para isso, foi autuada também por exercício ilegal da profissão. Eles estão, nesse momento, aguardando o resultado da audiência de custódia, mas nós continuamos as investigações no sentido de identificar a originalidade desses testes e se existe ou não convênio com outros laboratórios. É impressionante, né? Agora a polícia está apurando se tinha gente que sabia que só dava negativo e já buscava exatamente por isso. Até porque você toma vacina, 1, 2, 3, não é garantia que você teste negativo. Tem muita balela, muita conversa mole, você sabe disso, né? Você está assistindo esse programa, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. E eu disse para vocês aqui que eu fui para uma reunião e estavam na reunião várias pessoas e 2 delas tiveram Covid agora. 2 dessas pessoas. Elas tinham tomado 3 doses da vacina. 3 doses e tiveram Covid assim mesmo, né? Já mostrei também a questão da mortalidade. Neste momento, esse negócio de falar, não, porque vacinou, não acontece nada, é uma prevenção. Mas o tal do não acontece nada, peraí, né? E aí um laboratório, simplesmente, todos os exames, vocês ouviram a delegada? Todos os exames. Ela foi lá, negativo, né? Não tinha um. Impossível. No andar da carruagem, impossível. Incrível. Vamos ver aí o evoluir dessa situação. Nós tivemos uma outra apresentação, e aí já é a delegada do idoso. Por quê? Ela recebeu denúncia de que um filho estava tomando dinheiro da mãe idosa, a geladeira vazia, a conta de luz atrasada, e aí cortaram a energia dessa senhora, dessa idosa, da velhinha. E a pobrezinha, né, amor de mãe, ainda defendeu o filho. E ele comendo dinheiro dela. Acompanhe no ar. A gente fez uma diligência até o local e quando a gente chegou lá, constatamos totalmente a veracidade dos fatos que vinha nessa denúncia, ou seja, maus tratos de uma vítima idosa em uma situação totalmente vulnerável, sem condições nenhuma de se poder se manter ali naquele lugar. Qual foi o cenário que a senhora encontrou na casa? Uma casa muito suja, sem nenhum tipo de alimento, geladeira quebrada, energia elétrica também faltando. Então foi bem complicada a situação. Essa vítima era ameaçada pelo filho? Ele exigia o dinheiro dela para ele comprar drogas. Então, por ele ser um usuário de drogas, ele precisava do dinheiro dela. Então, como ele não trabalha também, então a situação ficou bem complicada. Ela não comia, não se alimentava, não tomava os medicamentos no horário correto. E constatamos ali, de fato, o nosso caso. Essa vítima era agredida pelo filho, delegado? Não, graças a Deus não era agredida fisicamente, mas psicologicamente muito, o que nos preocupou bastante. Em depoimento, o que foi que ela disse à polícia? Ela confirmou a situação? Ela não confirma, ela protege o filho. E essa é uma situação muito comum das mães protegerem os filhos, totalmente entendível. Às vezes ela nem sabe
e está sofrendo um tipo de violência psicológica. Mas a gente entrou ali, viu a situação vulnerável e a gente teve que atuar em flagrante. Delegada, qual que é a história desse homem? Ele tem passagem pela polícia, já foi preso mais de 4 vezes, tem passagem por roubo e tráfico de drogas. O que aconteceu com ele agora? Ele foi encaminhado para audiência de custódia. Delegada, a mãe tinha consciência de que o filho pegava o dinheiro para comprar droga? Sem dúvida. Ela é uma senhora com alguns problemas senis, mas ela tem assim a sanidade ainda preservada e ela tem consciência sim. O que chama a atenção é de que a geladeira estava vazia, não tinha nenhum tipo de alimento na despensa. Nenhum tipo de alimento. Eles compravam comida fora, como assim, aqueles refrigerante, bolinho, pipoca. Então assim, ela está muito mal nutrida. Essa idosa foi encaminhada para algum tipo de atendimento médico, delegado? Ela foi recebida pela irmã dela, que ficou de encaminhá-la para o hospital para fazer os exames pertinentes, que nem isso ela estava fazendo. Delegada, qual que é a importância das pessoas ficarem sabendo de algum caso semelhante na rua ou de uma casa vizinha denunciarem? E qual que é o meio para fazer essa denúncia? Exatamente. Quem denunciou não foi só parentes, foram os vizinhos que vê essa situação e não aguenta ver isso. Então, assim, eu que oriento? Vizinhos, parentes, todas as pessoas que virem essa situação vulnerável de idoso, vem até nós, população do Recife, e a gente vai atender, vai explicar, vai orientar. O que a gente não pode admitir mais é idoso com violência doméstica. Eu fiquei feliz ao ver essa informação, vou compartilhar com vocês, inclusive com uma reportagem explicando que é você transferir o carro direto no aplicativo da sua carteira digital. Transferência de carro. Você não precisa mais ir em cartório. São 8 estados que já estão com essa medida, 8 estados, incluindo o nosso estado, incluindo o Detran aqui de Pernambuco. O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito vai disponibilizar um caminho mais simples e rápido para o processo final da venda de um veículo. Quem comprar carro, moto ou caminhão a partir de agora está livre de cartórios e Detrans. E não será preciso reconhecer firma ou pagar qualquer taxa. E o documento do veículo chegará no endereço do novo proprietário. É democratizar o acesso ao serviço público, que a partir de hoje não está mais preso ao reconhecimento, à autenticação, ao horário comercial. Você saber que você pode fazer alguma coisa sem ir ao cartório é um negócio espetacular. A ferramenta foi lançada ao vivo por integrantes do Executivo. Os Detrans do Mato Grosso e do Paraná, que já aderiram à novidade, fizeram uma simulação de uma venda online. O aplicativo só aceita veículos comprados ou transferidos a partir do dia 4 de janeiro de 2021, data da implantação da documentação digital. Os interessados precisam ser cadastrados e possuir assinatura eletrônica do gov.br. O SERPRO garante a transparência e a segurança do novo sistema. Nós somos uma empresa focada em gerar resultados para o Estado brasileiro e para o cidadão. Isso não volta mais. A comunicação de venda, a transação de comercialização de veículos, ela agora tende a ser cada vez mais desse formato. E nós estamos sempre trabalhando para simplificar ainda mais. Já entrou no caso Polícia Civil, OAB e é evidente a entidade privada. No caso aí o Shopping Rio Mar, que foi onde ocorreu, onde uma bióloga foi sem máscara e publicou, como se tivesse enganado todo mundo, né? E a manchete, ela virou nacional, viu? Aqui, ó. Bióloga passa por autista para não usar máscara, causa polêmica nas redes sociais. O vídeo foi divulgado na quinta-feira. A Polícia Civil já abriu investigação. Inclusive, estão falando aqui, no caso, tem um advogado já da Ordem dos Advogados aqui em Pernambuco, está dizendo que ela pode ter cometido 3 crimes. Quando ela fingiu que é uma pessoa com autismo, para obter um benefício indevido, né? Pode ser estelionato, né?
fez comentários pejorativos, né? Para doido, só outro doido, tem que se fingir de doido. Isso também pode ser a discriminação à pessoa com algum tipo de deficiência. E tem uma legenda que ela incitou aí os seguidores a fazerem o mesmo e postarem para ela, ou seja, fazer e colocar, marcar, né, como eles dizem na internet, que também seria, de acordo com o advogado, uma outra prática de crime, tá? Eu vou colocar a primeira dela, você vai ver que ela tá toda arrumada. A bióloga, ela tá toda arrumada. Aí depois tem outra, ela saiu tentando depois desculpar. E você vai colocando o que você acha, entendeu? A sua opinião sobre esse negócio aí. Meu amigo, durma com uma bronca dessa. Vocês, né? Aí eu vim na reunião aqui no Rio Mar. E aí eu fiquei sem máscara o tempo inteiro no Rio Mar. Aí teve uma hora que um homem veio me perguntar, aquele segurancinha do carrinho fez: moço, dá pra botar a máscara? Aí eu disse: vê a cara. Não, porque eu sou autista. Tá. Aí depois eu fui na CIA com uma amiga minha, quando terminou a reunião. Aí o segurança da CIA fez a mesma coisa. Moça, a máscara. Aí eu disse: eu sou autista. Posso não. O primeiro fez assim: você tá sozinha? Eu disse: tô procurando minha mãe. Ela foi ali. Pronto, tá todo mundo doido, a gente se faz de doido, tudo certo. Olha, a solução de um doido é o doido na porta. Pronto, resolvido. Não usei minha máscara hoje para nada. Nem para entrar no tal órgão que eu fui fazer o negócio. Então, eu não sei você, mas essa hora da manhã eu já fiz tanta coisa, já tô aqui de frente pro computador trabalhando, sabe? E assim, eu não fui preconceituosa, é porque a lei proíbe o uso desse tipo de EPI para pessoa de espectro autista. Aí eu vou colocar aqui o link da lei para tu dar uma olhadinha, tá bom? Aí tu estuda antes de falar besteira ou sem noção. Deixa de ser anta, que tu tá praticamente a escrava do Estado, ou debilóide. Ai, meu Deus, o meu dia não é nem 9 horas da manhã e já começa assim. Eita, povo chato e burro. Clica no link, vai lá dar uma olhadinha na lei, dá uma estudadinha nessa lei, diga que você é autista e pare de usar sua focinheira, porque você é melhor ser autista do que ser cachorro, ok? Você vê o vídeo pra ver se confere, né, a interpretação deles, se tá conferindo com o vídeo. O que é que eles estão fazendo? Eles estão achando que eu chamei o autista de doido, porque eu disse assim, ó, tá todo mundo doido? Então a solução de um doido é outro na porta. Então eu fui a doida, né? Que me comportei daquela forma diante de um segurança do shopping. Mas eu não disse em momento algum que autista é doido ou qualquer outra questão. Ai, meu Deus do céu, é surreal. Podia ser qualquer outra coisa. Se fosse assim, ó, máscara é proibida para diabéticos. Aí eu ia dizer, não, eu não posso usar porque eu sou diabética. E depois eu ia dizer, ó, a solução de um doido é outro doido na porta. Então eu disse ali que eu sou diabética e não vou usar a máscara. Minha nossa, que falta de senso de interpretação. Eu tô passada. Paulo Freire. Valeu. Você pode ver aí nas nossas redes sociais a entrevista completa, né, do Givaldo Alves, aquele morador de rua, que virou uma celebridade, né? Num primeiro momento, até publicaram como sendo exclusivo e tal. Só que aí o rapaz, ele deu entrevista para todo mundo, né? Deu entrevista para todo mundo. E aí veio o problema, veio a bronca, porque é o seguinte, cada entrevista que ele dava ficava mais picante. Ele avançava nos detalhes. Aí aconteceu algo impressionante, né? Na edição do vídeo da Bandeirantes, ó. Trecho obsceno de entrevista com morador de rua é vazado. A Band se desculpa e cita punição ao responsável. O vídeo com trechos obscenos viralizou na web ao ser vazado no sistema interno da emissora. Eu acho uma coisa assim incrível, né? Até porque quem conhece Ilha de Edição, fica um editor de texto e um editor de vídeo. Pessoas da mais alta responsabilidade, porque tanto o editor de texto, ele tem que censurar os assuntos que vão ao ar, né? Ele
diz ao editor de vídeo, olha, eu quero um pi aqui, essa imagem não pode ir desse jeito. Ele tem que fazer a censura. Ele tem que mandar o editor de vídeo fazer a censura. Os dois são de altíssima responsabilidade dentro de um departamento de jornalismo. Aí perguntaram algumas coisas e ele, meu amigo, não foi um livro erótico não, foi um livro pornográfico. Ele contou detalhes, ipsilitem, assim. É impressionante. Já está rolando aí na web. Eu apenas estou falando aqui que houve o pedido de desculpa, inclusive está dizendo aqui que o responsável está sendo punido. E eu lembro também que é o seguinte, é um editor de texto, a pessoa é um jornalista e o outro um editor de vídeo. Pode ser jornalista e radialista, né? Que é especializado em editar vídeo. E aí saiu da ilha de edição e esse trecho obsceno que provavelmente em site erótico tem condição de passar, aqui não dá pra gente exibir, né? Embora esteja em toda rede social, virou isso aí, né? Pronto. Estão pedindo desculpa e é por aí. Deixa eu falar de vacinação, tá? Porque é o seguinte, estão ampliando a vacinação, não na questão de Covid nesse momento. A preocupação são outras doenças. Eu acho, inclusive, que o Ministério da Saúde já está dando a Covid como águas passadas. Deve vir alguma notícia aí, transferindo de pandemia para endemia, mas vamos aguardar. O problema são doenças que estavam controladas, que hoje a vacinação está lá embaixo. Juliane trabalha como nutricionista no mesmo hospital onde tratou as sequelas da poliomielite quando criança. Ela contraiu a doença no primeiro ano de vida por conta do esquema vacinal incompleto. Até foi difícil de diagnosticar porque como eu tinha sido vacinada mesmo que não tivesse tomado a terceira dose, ficou essa dúvida toda, mas no final das contas deram o diagnóstico de pólio, né? A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa transmitida por um vírus. A vacinação é a única forma de prevenção. O esquema vacinal básico, ele consiste em 3 doses. Então você tem uma dose aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses e um reforço entre 4 e 6 anos de idade. Até meados dos anos 80, a poliomielite causava paralisia em quase 100 crianças por dia em todo o mundo. A doença foi declarada erradicada do Brasil em 1994, graças ao sucesso da campanha de vacinação. Rubéola e cachumba também são exemplos de doenças comuns no passado e que as novas gerações só ouvem falar em histórias por causa da vacinação massiva da população. Mas com a queda da cobertura vacinal no país nos últimos anos, o cenário vem se agravando e doenças antes erradicadas voltam a surgir. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, por exemplo, o Brasil registrou uma média de 68% na cobertura vacinal, enquanto que o esperado está em torno de 95%. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, tem vacinas gratuitas contra mais de 30 doenças em todo o território nacional. São instrumentos absolutamente importantes para a saúde da população, para a prevenção das doenças. Para aumentar a cobertura vacinal no país, o Ministério da Saúde realiza uma série de ações. Extremamente importante foi a formalização de um convênio com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o nosso CONASEMES, para a realização do projeto de fortalecimento das ações de imunização nos 5.570 municípios. Quando você tem uma população, que está descoberta, basta um caso para a gente ter um surto de algo que é prevenível. E essas vacinas funcionam, tá? Essas vacinas funcionam. Você toma e realmente a vacina funciona. Isso aí você pode ter certeza, tá? A vacina contra a gripe é impressionante. Eu tenho vários exemplos na minha família mesmo. A pessoa não pega mais gripe, tá? Poliomielite, são várias. Sarampo. Então, essas vacinas que realmente elas imunizam, os pais têm que se atentar e levar seus filhos. Para encerrar aqui o nosso programa, compartilhando a tela aqui do nosso site, o cardinal.com.br,
Lembrando a vocês que no nosso site, tá? Você navega por ele, tem diversos setores. Então aí as últimas matérias e o setor de arquivo, matérias de até anos e anos, tá? E você pode ir aqui no setor do cabeçalho, né? A primeira página aqui do site, você vai na loja e você abre a nossa parceria com a Magazine Luiza e a loja do Cardinô, onde você poderá adquirir o produto aí que você quiser. E eu lembro para você também que tem o link, tá? O link já tá aí no YouTube, na descrição, e também no Facebook, na descrição, tá certo? Muito grato, bom final de semana, obrigado a todos vocês.